Olá, ouvintes! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um HCCast, o podcast masculino, um podcast de honra, um podcast de macho. Vale lembrar que é um podcast ficha limpa também, hein? É verdade, uma oposição nos acusa de machista porque não podem nos acusar de corruptos. Ai, caralho. Mais uma vez, aqui quem vos fala é o AC e chama a mesa para depor o ilustre Mac. Mac, vai. A gente vem de você, queridão. Fala aqui, cara. O ilustre Mike. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Mike. Jurando dizer a verdade, nada mais que a verdade, nosso primeiro jurado, Mac. Boa noite, excelentíssimos. Aqui é o Mac. E já entrando sobre protesto logo de cara. Ô louco, esse povo tá muito criativo hoje. E sobre o que será esse podcast, Mike? Bom, excelentíssimo AC, sobre toda a desgraça que está acontecendo no nosso país, todo mundo deve estar ciente sobre a aprovação do impeachment pela Câmara que irá acontecer neste domingo, dia 17, correto? Então vamos deixar nossos confrades a par de toda essa história. Iremos falar um pouco sobre as investigações, sobre os investigados, iremos até falar um pouco sobre o investigador. Isso mesmo, deixar um pouco mais fresco todos os fatos para os nossos confrades, não é mesmo? Essa trama tão cativante que deixa até House of Cards no chinelo. E de que modo vamos fazer isso, Mac? De modo totalmente imparcial, esse vai ser o nosso desafio, esse programa. Já deixar bem claro para todos os nobres que estão nos ouvindo. Nós da HC, como todo mundo, temos nossa própria opinião política sobre o assunto, mas não queremos influenciar a opinião de ninguém. Vamos falar sobre fatos e abordar o tema de diferentes pontos de vista. Que fique bem claro, vamos tentar ser imparciais. Vamos tentar compreender todos os lados, que é diferente de concordar, não é mesmo? No final das contas, o juiz é o povo. Nossa, estão criativos mesmo hoje, hein? Bom, então vamos lá. Bom, para começar, é importante nós falarmos um pouco sobre esses escândalos, sobre a corrupção no Brasil. Politicamente falando, o Brasil nunca foi um dos mais honestos, não é mesmo? E o brasileiro nunca foi um dos mais interessados em política. E por que só agora o brasileiro está se interessando por política? Bem falado, Acy. O Brasil sempre teve um histórico de corrupção notável, em toda a sua estrutura, do maior até o menor. Em 64 teve a ditadura militar, e vimos que no final, em 85, até os patriotas conseguiram ser corruptos. Até aí, tudo bem. Tudo bem não, né? Tudo bem não, tudo mal. Bom, os militares entregaram, e desde aquela época somos uma democracia. Uma democracia jovem, né? 30 anos só de eleições diretas. É daí que começamos a falar de uma figurinha chamada Lula. Lembrando mais uma vez que compreender não é tomar partido. Acredito que nossos ouvintes vão conseguir ouvir a ficha de um ex-presidente sem nos chamar de esquerda ou direita. Sim, não vamos ficar sempre lembrando isso, né? Dos anos 80, líder socialista, revolucionário, batia de frente com o ex-governo militar. Nos anos 90 decidiu se candidatar a presidente. O mesmo Lula populista, o cara do povo, ainda socialista, ainda sindical, mas agora disposto também a ajudar as grandes empresas. Perdeu 3 eleições até que ganhou em 2003 e foi até 2011. Teve boas conquistas em seu governo. Pegou o projeto de auxílio de gás, juntou com mais 2 ou 3 e transformou no Bolsa Família. Ok, muita gente usa erroneamente de má fé, muita gente quer usar ele pro resto da vida, mas em sua origem, o projeto era uma ajuda de custo para famílias deixarem seus filhos na escola, ao invés de obrigarem eles a trabalhar. Na época, tirou muitas famílias da linha da miséria e colocou na linha da pobreza. Quem andava de cavalo agora podia andar de moto. Bom ou mal, herói do povo ou vilão da nação, saiu com 80% de aprovação. Um presidente brasileiro carismático até lá fora também, né? Sim. Tudo muito bonito, tudo muito lindo, até que em 2005, o escândalo do mensalão. Tava bom até demais a história, né? Foi descoberto que Lula pagava para membros do Congresso até $12.000 para cada um que votasse do jeito que ele queria que votasse na Câmara. Pura compra de votos. E é aí que eu arrisco em dizer que pela primeira vez no século XXI, o brasileiro se viu escandalizado com a corrupção política. Até então antes era tudo muito comum. Parecia que o Brasil estava nos seus melhores momentos, né? Petrobras contribuindo com 10% do nosso PIB, crescendo cada vez mais, e junto com ela crescendo toda a corrupção referente ao mundo do petróleo, sobre a venda indevida de licitações, empresas pagando propina para políticos para poderem prestar serviços, notas fiscais superfaturadas. E por crescer bastante no governo Lula, cresceu também o dinheiro arrecadado com a corrupção. Entendeu? O cara que estava recebendo em 1.000 começou a receber em 1 milhão e o cara que recebeu em 1 milhão começou a receber em bilhão. Era um extraordinário, né?
Aí o Severo, o que aconteceu com ele? O cara ficou com medo, não sei o que aconteceu aí, né? Pô, tanto dinheiro na mão. Decidiu entregar tudo. Falou, não, eu vou pagar minha quantia aí. E pagou. 100 milhões de dólares estava na mão do Severo. Sempre aconteceu, né? E agora que doeu. O engraçado é que somos reconhecidos por sermos um país da América Latina com uma força policial e judiciária forte e independente. E foi praticamente aí que a corrupção se deparou com a força do judiciário. E antes, sempre dava tudo em pizza. Então, fora todos esses escândalos, estamos no pior momento do país. É a bolsa caindo, o dólar em alta, momento de crise global. Não é só nosso país que está passando por isso. Parece que estamos sentindo mais, porque para o Brasil, soma outras coisas como momento de desemprego, é o Zika vírus, é a chikungunya, diminuindo o turismo, é a China que agora está importando menos minério, eles estão retraindo a economia deles. O preço do petróleo está baixo, aqueles empréstimos massivos que o governo fez para as grandes empresas não ajudou em nada o crescimento da economia. E mais do que o momento ruim que estamos passando, o brasileiro não gosta da sua presidente. Falo isso com base nos 2/3 da população que querem o impeachment. A Dilma é o seguinte, não vou comentar muito sobre a trajetória dela. Acho que estou incapaz de falar sobre esse passado dela sem tomar partido. Então vamos para os fatos atuais. Ela era ministra da Casa Civil na presidência do Lula. Como Lula já tinha sido presidente 2 vezes, o PT a incentivou a tomar o lugar para as eleições. Ela ganhou, todos esses problemas do país começam a surgir, e ela acaba mostrando um governo demagogo. Discute estratégias para melhorar e no final faz o que prometia não fazer, que era aumentar os impostos e até muito pior do que isso no caso da pedalada fiscal. É crime? Não é crime? Quem vai decidir isso é o STF. Mas fazer um empréstimo de 50 bilhões enquanto o país está em crise foi um péssimo negócio. E essa não tem como dizer que não sabia. Atualmente no Congresso, 1/5 dos parlamentares está sendo investigado por algum esquema e são todos os partidos, não é um ou dois, todos têm sua culpa. Só que o Partido dos Trabalhadores, que teoricamente tinha que ser o partido contra a corrupção por estar no poder, agora acaba recebendo mais olhares. Não só das pessoas, mas nos partidos de oposição. É nessa soma que entra o juiz Moro. O juiz Moro é um juiz competente. Nos anos 90, aprendeu a desmantelar máfias na Itália, participando da Operação Mãos Limpas. Segue aquela linha de investigação de delação premiada, de fazer acordo com os criminosos para descobrir mais sobre todo o esquema. E essa sequência de delações levou o Moro a investigar o ex-presidente Lula. Moraes, boa tarde. Maria Alice, aqui do gabinete da presidenta Dilma. Ela quer falar com o presidente Lula. Eu estou levando o telefone para ele, então. Só um minuto, por favor, que eu te passo, tá? Muito obrigada. Por favor. Tá bom, não. Cristina, já só um minuto, só, Maria Alice. Aqui, tá ok. Alô? Alô, só um momento, presidente. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Aqui. Cá entre nós, senhores. Vemos uma grande má-fé aqui ao ver o presidente Lula recorrer à Casa Civil, sabendo que isso impediria Moro de julgá-lo. Aí você vê essa medida desesperada de tentar assumir a Casa Civil, não tem como não remeter à frase que o próprio Lula disse em 88. No Brasil, quando um pobre rouba, vai pra cadeia. Quando um rico rouba, vira ministro. É aquilo, né? Quem não deve não teme, e essa atitude é muito suspeita. Isso faz o PT perder o apoio até dos partidos de esquerda que sempre tiveram com ele. Já não é mais essa briga de esquerda contra a direita no nosso país. É uma briga clara mesmo contra a corrupção. E agora, mais um fator surge em toda essa questão do país atualmente. Moro segue aquela linha de policial linha dura, não se incomoda em fugir à regra desde que dê resultados. Tanto que ele vazou o áudio apenas 3 horas depois, sem apresentá-lo devidamente ao STF. As pessoas agora endeusam Moro, do mesmo modo que faziam com Joaquim Barbosa, e de mesmo modo o questionam sobre tentar sua carreira política. Ele simplesmente não parece se importar com essa fama toda agora. É aquilo, né? Ele parece não se importar, né? Mas também não diz que não, quem sabe amanhã. Sabe como é, né?
E agora a hiperpolarização por parte das mídias sociais. A internet só mostra o conteúdo que você quer ver, fazendo você pensar só o pior sobre o outro lado. Ou seja, muito cinismo por parte de quem se diz a favor ou contra e pouco ceticismo sobre o assunto. O pessoal fala, depois desse áudio aí, com certeza estão devendo. São culpados sem dúvidas, mas acabam deixando de lado a questão de ser um áudio vazado por cima de todas as leis e quebrando a privacidade. Então agora, tudo bem da justiça entrar na privacidade dos outros? Independente de ser certo ou errado, devemos pensar nisso. Por ter sido um áudio roubado, isso só dá mais força para quem acha que o impeachment é um golpe. Isso dá força para quem acha que o PT está sofrendo golpe e, ao mesmo tempo, a oposição usa as atitudes do juiz Moro para poder ganhar força nas suas próprias campanhas políticas, entende? E isso só acaba separando o brasileiro. Então, em resumo, é isso. O povo brasileiro está descontente, acredita que o presidente atual não tem esse impulso firme para lidar com todas essas questões de crise e problemas internos do país, e nas ruas o povo está gritando esta mesma palavra, impeachment. E como é que funciona essa questão do impeachment em si? Caso você esteja ouvindo esse programa no dia 16 de abril de 2016, vai acontecer a votação da denúncia na Câmara. Tendo a maioria dos votos, na segunda-feira, a Câmara comunica ao Senado e na sessão de terça-feira é lida a autorização e já se instala uma comissão para julgar. Eles têm 10 dias úteis. Se a maioria decidir por continuar, a presidente é afastada por até 180 dias, 6 meses. Durante o afastamento, o Temer é o vice-presidente em exercício e não o presidente. E aí tem o julgamento do mérito. Se em até 6 meses o julgamento não for concluído, a presidente volta ao cargo e o julgamento continua. E após o julgamento, a presidente, sendo tida como culpada, ela fica sem o cargo e fica inelegível por 8 anos. E o vice-presidente, no caso Michel Temer, é quem assume. Caso Michel Temer não possa assumir o cargo por algum motivo, o que pode ser por renúncia, cassação ou morte, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, que hoje é o Eduardo Cunha. Mas ele também não fica por muito tempo. Aí é preciso convocar uma nova eleição para escolher um novo presidente. Só que aí temos 2 ocasiões. Caso o presidente e o vice deixem os cargos nos primeiros 2 anos do mandato, haverá novas eleições diretas em 90 dias. Agora, se o presidente e o vice deixarem o cargo nos últimos 2 anos do mandato, quem escolhe o novo presidente é o Congresso Nacional. E caso não dê certo o impeachment, ainda tem as ações no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. A diferença dele é que ele caça a chapa, ou seja, a Dilma e o Temer. A questão é que ambos também estão sendo investigados. Corrupto querendo puxar tapete de corrupto. No final, o processo vai ficar nas mãos do presidente da Câmara, que é o Cunha, está sendo investigado também por corrupção, que tem conta na Suíça. Então, se o impeachment rolar, se o impeachment acontecer, a gente não pode ficar só em Dilma. Se ele acontecer de verdade, é aí que o povo brasileiro tem que lutar para começar a correr atrás dos outros. Correr atrás do Temer, depois do Cunha. Porque se for tirar de Dilma para colocar na mão deles, trocou 6 por meia dúzia. A guerra do povo brasileiro é contra a corrupção ou é contra o presidente? Se for contra o presidente, vai parecer que estamos sendo manipulados pela oposição. Mas se a guerra for contra a corrupção, aí sim podemos dizer que o povo começou a abrir o olho para ver quem é que está colocando a mão no bolso dele. Aí não pode parar só por aí, né? Não pode parar só por aí. E se houver o impeachment, não pode se contentar só com isso e falar, não, tá bom, agora resolveu o problema do país. Não, não é assim. Esse é o começo. Tem que ser o começo. Relembrando que quem assumir não vai ser de um dia pro outro que ele vai dar jeito no país. Vai ter que lidar com toda a situação do Brasil, que tá... Tô até com dó dele, viu? E não vai ser fácil. Porque o cara vai ter uma crise financeira para resolver, vai ter que resolver também a questão do nosso petróleo que desvalorizou lá fora, taxa de desemprego. A saúde também. A saúde, né? Porque Zika vírus, chikungunya aí, né? Tem estado que não tem dinheiro nem pra comprar um fumaçador pra poder passar na rua. É muita coisa. E tem aquele pessoal também que fala, né? Não pode fazer impeachment contra a Dilma porque isso é golpe, porque ela não cometeu nenhum crime. Essa é a discussão que o povo tem hoje. Para ter impeachment, precisa ter crime. E 2 motivos comuns pelos quais pedem o impeachment da presidente Dilma. Primeiro é o crime de irresponsabilidade. Pelo fato da presidente ter tentado proteger o Lula, declarado ele como ministro da Casa Civil, sendo que para ser ministro, antes você precisa passar por uma chapa de aprovação do STF, coisa que ela não fez. Ela não deu entrada no pedido, ela só subiu o Lula no palanque, assinou a papelada e falou, gente, esse é o ministro.
E o segundo são as pedaladas fiscais, que essa é um debate mais técnico. Tem gente que fala que é crime, tem gente que chama de solução econômica criativa, que foi feita em outros governos. Fernando Henrique também fez, e presidentes antes dele, mas só que eles faziam com quantias de milhões e devolviam em algumas semanas. A Dilma ela fez com uma quantia de bilhões, estamos falando de 50 bilhões, e até agora não tem previsão de pagamento. E se é crime ou não pegar emprestado 50 bilhões em época de crise, só quem pode dizer é o STF. Bom, então vamos lá. E se acontecer do impeachment não passar, como é que fica? E o que acontece? Bom, pessoal, se o impeachment não passar, é nessa hora que nós, brasileiros, devemos nos unir, ok? A gente se divide entre camiseta vermelha, camiseta verde e amarela, mas se o impeachment não passar, é o momento onde o nosso governo vai mais precisar da gente, onde vai precisar de apoio para a gente conseguir sair dessa situação de crise. Não tem mais o que fazer se não passar, a não ser cooperar para um governo melhor. Tem muita gente que tá aí lutando na rua, não lembra nem quem é que votou na eleição passada. Você que tá escutando a gente, você lembra quem você votou na eleição passada? Lembra o seu vereador, seu deputado, seu senador? Você lembra de um projeto sequer que ele apresentou lá na Câmara? Ou você tá votando mesmo só por obrigação? E por que você votou nele? Você votou nele porque você conheceu o projeto dele, ou você votou nele porque algum conhecido seu votou e você falou, não sei quem votar, vou votar nele também. É isso, a gente não pode se dividir. Não pode se dividir entre norte e sul, entre branco e negro. A gente tem que se unir, porque quem não quer que o Brasil vá pra frente, quer isso aí. Ele quer o povo dividido. Porque o povo dividido, o povo briga entre si. Não vai lá na Câmara cobrar os seus políticos. E é isso que alguns políticos querem, que é o Brasil dividido, que é o Brasil perdido.